Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live especial ID, um bate-papo sobre evangelização. Eu já quero acolher você para essa conversa super agradável sobre evangelização. Já quero pedir também que você nos ajude, compartilhe esse link aí, essa live, com pessoas também que gostam de evangelizar. Então, para essa live especial de hoje, eu vou contar com a participação de algumas pessoas especiais. Eu não vou estar aqui sozinho falando sobre evangelização, não, muito pelo contrário. Eu vou ter pessoas muito especiais e gabaritadas para falar junto comigo sobre esse tema tão importante e tão especial que é a evangelização. Eu já quero começar quebrando um tabu e fazendo uma afirmação muito importante para começo de conversa. Primeira coisa, evangelizar é o desejo de muita gente. Só que muita gente acaba se esquecendo que a condição para que a evangelização aconteça é a comunicação. Por isso, antes de evangelizar, eu preciso me comunicar. Porque se eu não me comunico bem com as pessoas, se minha comunicação não é clara, não é objetiva, não é compreensível, eu não vou conseguir evangelizar as pessoas. É ilusão. É ilusão achar que o meu desejo sincero de evangelizar, de anunciar a boa nova, a mensagem salvadora de Jesus Cristo, dispensa instrumentos, requisitos técnicos que são importantes no ato de comunicar. Porque a evangelização, uma evangelização não é outra coisa senão uma comunicação. Então, quando eu estabeleço uma comunicação, aí sim eu consigo evangelizar as pessoas. Somente se eu estabeleço uma comunicação, preste bem atenção nisso. Somente se e quando eu estabeleço uma comunicação é que eu consigo evangelizar de fato as pessoas. Então, se eu não consigo me comunicar com as pessoas, então não vai ter evangelização, de forma alguma. Tem muita gente que diz assim, mas eu não tenho problemas de falar em público. Desde pequeno eu já fui acostumado com isso, quando trabalhei num canto ou no outro, mas não está, o problema aqui, o X da questão, não está em ter, ter liberdade para falar em público, conseguir evangelizar, conseguir falar em público. Mas será que você tem falado do jeito certo? Você conhece o público para quem você está falando? Que tipo de recurso linguístico você escolhe utilizar para esse público aí para quem você está falando? Que pode ser criança, que pode ser jovem, que pode ser adulto. Cada uma dessas pessoas aí, desse tipo de público, ele tem uma necessidade, uma referencialidade diferente. Você precisa estar atento a isso. Quanto tempo você tem de pregação? Vai dar tempo de falar tudo? Não vai dar. Então, o que é que você vai priorizar? Que tipo de linguagem você vai escolher para se comunicar bem com o seu público, para tornar a sua mensagem compreensível, porque não basta saber o que você quer dizer, ou não basta saber do assunto sobre o qual você vai falar. Não, muito pelo contrário. Você precisa saber que tipo de linguagem utilizar para que esse conteúdo consiga chegar de forma clara e compreensível até aquela pessoa para quem você está se direcionando. Tudo isso entra em jogo no processo, no ato de evangelização, que não é outra coisa senão um processo de comunicação, é um ato comunicativo ali. E eu preciso estar a par dessas informações. Do contrário, eu posso falar muito bem em público, ter uma desenvoltura, sabe? Conseguir falar bem, né? Sem vergonha, sem medo, com liberdade, explicar o conteúdo, mas eu posso não estar fazendo isso da forma adequada àquela circunstância de comunicação e ao público a quem se destina a minha comunicação, a minha evangelização. Mas do outro lado nós temos uma outra situação. Tem pessoas que têm dificuldades de se expressar em público, pessoas que de fato têm vergonha, que são tímidas. Existem também técnicas que podem auxiliar essas pessoas a superarem o medo e a timidez de falar em público.
Então, essas técnicas também são importantes e elas passam por muitos caminhos que envolvem não só a segurança do assunto sobre o qual você vai falar, como também a sua autoestima, a sua confiança. Tudo isso é importante. A gente às vezes pensa que é uma coisa tão simples, né? Tão básica, mas ela pode se tornar bem perigosa e bem espinhosa para quem não se atém, e bem frustrante até, para quem não se atém a essas realidades aí que são importantes. Por quê? Eu posso gostar e achar que me expresso até bem em público, mas se eu não me atenho a esses instrumentos de comunicação que são importantes e que estão em jogo nesse processo de evangelização, eu posso falar, falar e falar, mas não dá em nada. Eu posso. Olha, e só para dar um exemplo bem clássico, né? Eu tinha um professor, né, na minha faculdade que era muito sábio, inteligentíssimo, sabe? Aquela pessoa que você olha e diz assim, poxa, pense numa máquina de raciocínio, de pensamento, de conhecimento. Mas na hora de explicar o conteúdo, muitas vezes essa pessoa não conseguia se fazer entender. A comunicação ali não dava muito certo. Não sei qual era a deficiência, mas não dava muito certo. Então aquilo gerava um comprometimento na finalidade que era o nosso aprendizado. Nós estamos ali para aprender. Então, veja bem, nós somos evangelizadores, ok? Beleza. Então, nossa finalidade é evangelizar, é anunciar o evangelho de Jesus Cristo, a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Ok, até aí. Mas se eu não consigo me comunicar com as pessoas, se eu não aproveito bem o tempo que eu tenho, se eu não consigo selecionar o tipo de conteúdo necessário, né, para aquele tempo e para aquele público, eu posso correr o risco de estabelecer uma não comunicação. E se eu não comunico, eu acabo não evangelizando. E isso é muito frustrante. Então, eu sei que não é esse o seu objetivo. Então, para você que foi chamado a evangelizar, que gosta de evangelizar, mas sente dificuldades, por quê? Você é tímido, porque você tem medo de se expor em público. Você até entende, mas não consegue organizar bem as ideias na hora de comunicar, na hora de falar. Nós temos um caminho, existem técnicas que nos ajudam a melhorar a nossa comunicação e inclusive a superar o nosso medo de falar em público, a nossa timidez, que conseguem ir driblando essas realidades. E a gente quer ajudar, obviamente, você a ter em mãos essas ferramentas e essas técnicas para melhorar a sua comunicação e, consequentemente, melhorar a sua evangelização, certo? Então, esse é um primeiro tabu que eu quero quebrar. O desejo sincero e muito positivo de evangelizar não pode parar em si mesmo. Eu preciso aprender a melhorar a minha comunicação para que a minha evangelização seja mais eficiente, seja mais eficaz na vida das pessoas, ok? Existe uma outra coisa muito corriqueira, né? Um pensamento comum. Nesse tempo de pandemia, nós somos de alguma forma forçados a utilizar plataformas que já existiam, né? Os meios digitais, aí, as plataformas digitais de evangelização. Nunca se usou tanto para evangelização o Instagram, o Facebook, o YouTube, todos esses meios e essas técnicas de evangelização aí. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Será que a mesma estratégia que eu utilizo evangelizando nas realidades presenciais, digamos assim, são aplicadas aos meios digitais? O caminho é o mesmo, o formato é o mesmo, a receita é a mesma? Eu vou deixar essa pergunta no gancho e eu quero responder ela junto com vocês daqui a pouco. Mas eu vou chamar o nosso primeiro convidado dessa noite, certo? Deixa eu ver se a pessoa já está aqui. Eu vou chamar o meu irmão, vocês bem conhecem, José de Assis, que é pregador e missionário consagrado da comunidade Cruz Sacra, papai recente, e ele está chegando aí para conversar um pouquinho com a gente. Boa noite, meu irmão. Paz e bem, boa noite. Olha aí, coisa boa. Paz e bem. Boa Muito noite. A bem. gente está aqui conversando sobre evangelização
E ninguém melhor também do que você para fazer parte dessa conversa. Você é um pregador aí de muitas andanças, né, por essa diocese e por outros lugares também, anunciando a palavra de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta provocadora, que é a seguinte. Há pessoas que se sentem, digamos que, frustradas, porque falam, sabe? São pessoas de longas datas, né? De muitas evangelizações, de muitas pregações, de muitas formações, mas se sentem frustradas porque não conseguem perceber em si uma transformação e nem conseguem ver um efeito concreto daquilo que a pessoa fala, prega ou ensina na vida das pessoas. O que é que pode estar errado por trás dessa situação, meu irmão? Olha só, tem muita coisa que pode estar errado por trás de tudo isso, né? Mas a primeira coisa é ter consciência do seguinte, veja só, ninguém nasce com experiência. Em nada. Em nada. Na palavra de Deus também não é diferente, não. Você não nasce com a palavra de Deus na cabeça. Você não se torna pregador assim que você nasceu. Você não se torna missionário assim que você nasceu. Experiência se adquire. Nesse caso da evangelização, existe um caminho que você precisa fazer para depois você conduzir o outro. Porque um cego não pode guiar outro cego, porque os dois vão cair no buraco, diz a palavra de Deus. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas que me perguntam esse tipo de pergunta, qual é o primeiro passo? Profunda intimidade com Deus, vida de oração e profunda intimidade com Deus. Qual é o segundo passo? Vida de oração e profunda intimidade com Deus. Qual é o terceiro passo? Vida de oração e profunda intimidade com Deus. Por quê? Porque se você não partir da experiência de Deus, você não vai perceber que existe conversão em você. Você vai reproduzir a pregação do outro pregador, você vai reproduzir o que você escutou daquela outra pessoa, você vai começar até mesmo a usar, não é, digamos assim, eu achei isso lindo, eu vou reproduzir, mas não é seu. Não partiu da sua experiência com Deus. Então, por isso que você tem a sensação de que você fala, mas nem acontece transformação em você, nem tampouco nos seus interlocutores, porque as pessoas não são bobas, as pessoas que nos escutam pregar. Elas podem bater palma, podem dizer que foi lindo, mas se elas percebem quando a nossa vida está vazia de Deus. Não é? O que é que uma vida vazia de Deus faz? Faz você caminhar fora do realismo cristão, faz você caminhar fora da consciência crítica que os místicos falavam há tanto tempo, não é? Porque não é somente você dizer assim, olha, Denis, vamos chamar aquele cara lá que ele prega bem que só. Não é só isso, não. Não é o cara que arrasta a multidão, não é o cara que prega bem que só. Não é isso. É saber se a vida dessa pessoa é coerente realmente com aquilo que ele prega, com aquilo que ele vive, com aquilo que ele fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vida de Jesus foi assim. A vida de Jesus foi assim. Quer saber se a pessoa realmente está evangelizando e o que ela fala tem efeito? Peça com que ela se submeta ao crivo das suas autoridades. No meu caso, ao meu fundador. No caso da pessoa que é da renovação, ao coordenador do grupo de oração ou ao coordenador diocesano ou até estadual. No caso da pessoa que não tem, que não participa da renovação, mas é de outro grupo lá, não sei, ao seu bispo, ao seu padre, não é? Passa aqui, 2, 3 semanas sem ir para a missão, vai rezar e vai estudar, porque às vezes é dificuldade aqui, sabe? E quando a mente e o coração não andam juntas, a gente se perde, porque ou tudo é espiritual ou tudo é humano. Então a gente acaba reproduzindo muita fala sem ter efeito, né? É o exemplo que você deu anteriormente. Seu professor era inteligentíssimo, o cara era top, sabia muita coisa, mas tinha dificuldade de comunicar. Então é por isso que essa preocupação da gente saber utilizar o meio certo para comunicar, mas principalmente saber se essa comunicação está chegando aqui, dentro do meu coração. E como é que ela chega? Eu repito, a vida de oração, gente, sempre vai ser o critério base para tudo isso. Porque, veja, dentro de uma experiência espiritual, por exemplo, o sacerdote, um padre diocesano, ele tem uma espiritualidade pura, digamos assim. Por que uma espiritualidade pura? Porque ele
ele segue unicamente a Cristo, no sentido de não ter outra mediação. Por exemplo, no meu caso, eu vivo uma espiritualidade a partir da experiência da vida do meu fundador. Por quê? Porque eu sou discípulo do fundador, com relação à minha vivência no carisma da minha comunidade, da minha vocação. Mas o sacerdote diocesano, não. Por isso que eles dizem que os estudos dizem que a espiritualidade do padre diocesano é o bom pastor, é a espiritualidade do bom pastor. Quem é o bom pastor? Cristo. Então não existe, digamos assim, uma mediação. O que o bispo vive, o padre vive. No nosso caso, não. Para que eu experimente Cristo, eu vivo a partir da experiência de vida do meu fundador, porque existe um carisma de fundação na minha vida. Dá para entender essa questão? Então, veja, se eu não sou fiel a um caminho autêntico de vida de oração, eu vou começar a me embananar e achar que é a minha vida que tem que surtir efeito por cima da vida dos outros e acabou, e pronto. Então, eu vou acabar atropelando as coisas, talvez me frustrando com a minha vida na comunidade, porque eu vou dizer assim, não, o que a comunidade vive não faz parte da minha vivência, não me agrada. É claro que isso não anula uma coisa importante, duas coisas importantes. Primeiro, eu sou uma pessoa, então eu vivo essa espiritualidade profeticamente, sem perder a minha essencialidade. Eu sou assim. Eu sou desse jeito, eu prego, as pessoas riem, por exemplo. O meu jeito de viver a minha espiritualidade é muito assim. Eu não sou um cara tanto de capela. Eu experimento a presença de Deus em todo lugar que eu estou. Eu consigo rezar desse jeito, eu consigo fazer a minha experiência desse jeito, eu expresso isso desse jeito. Tanto é que nos quadros que eu estou fazendo aí no meu Instagram, foi alguém diz assim, rapaz, aquela piada que você contou, assim, me ajudou a perder a tristeza que eu estava vivendo naquele dia. Teve uma mulher até que diz assim, olha, toda vez que dá crise de depressão em mim, que ataca, que ela vem, eu vou lá procurar os teus vídeos na internet, porque eu me sinto bem. Então, assim, a minha forma de transmitir Cristo, ela passa por aí. Agora, por quê? Porque existe uma coisa chamada autenticidade. Se você não viver uma vida com Deus, meu irmão, você pode reproduzir a vida de quem for. Você nunca vai ser autêntico na sua evangelização. Você vai ser um reprodutor dos outros. Você não vai falar daquele que você vive. De jeito nenhum. E que é basicamente isso aqui. E que frustrante, não é? Você rodar, sabe aí? Ser convidado para pregar, ser convidado para ministrar uma formação, uma palestra, e no fim das contas perceber que aquilo não faz sentido para você, nem tem feito sentido para as pessoas. A forma de medir a eficácia de uma evangelização não está nos aplausos, né? No quanto as pessoas depois, olha, obrigado, no abraço, mas é na mudança que aquela palavra vai gerar na vida da pessoa, que pode não ser instantânea, nem sempre é, e não vai ser. É tempo para que a semente possa germinar, mas poxa, naquele dia, aquela palavra sua me tocou, me marcou, sabe? Porque veio de uma experiência, e é da experiência, como José falou aí, né? Dessa vida de oração com Deus, que nasce o profetismo. Uma vida profética, ela é cultivada na vida de oração. Então não basta ter conhecimento na cachola, não basta reproduzir o que outras pessoas disseram e que até fizeram efeito porque a pessoa teve uma inspiração, mas talvez para você não seja aquela inspiração, né? Nem seja ali a sua autenticidade. Então tudo isso está em jogo nesse processo de evangelização. Alguns Denis, comentários aqui, bem... ó, Iris Alcofará dizendo que o esposo dela ama suas pregações, Maria José Lira dizendo sua evangelização é top, meu irmão. Olha, só uma coisinha aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 10 diz assim, é porventura o favor dos homens que eu procuro ou o favor de Deus? O problema dessa gama de gente que está hoje na igreja, que inclusive às vezes faz umas pregações que a gente fica dizendo assim, de onde foi que esse camarada tirou isso? É justamente isso aqui. Não existe um desejo de agradar a Deus, de salvar almas, sabe, de fazer aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus fez. Sabe, o meu desejo é passar o céu na terra, é quando for para o céu derramar uma chuva de rosas, é ganhar almas, é viver todas as vocações, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Não é esse o desejo. O desejo é se você vai ter curtida, se você vai ter compartilhamento, se vão aplaudir aquilo que você vai falar. Então, o Dom Jean Batista, ele vai dizer o seguinte, que
toda essa procura que existe aí é justamente um espírito de tibieza que já está plantado dentro do seu coração, ele vai só esperar o momento de explodir, aí vai acabar com você. Essa pandemia revelou isso. Quantos pregadores tops, assim, vou usar essa expressão, tá? Mas quanta gente aí grande na evangelização que perderam os palcos, perderam os grandes encontros na pandemia, sumiu, ninguém vê mais. Frustrou, outros saíram, outras redes sociais começam a denunciar, ai, fulano foi embora, não sei o quê. Eu fico perguntando, meu Jesus, olha aí onde é que estão as questões. Aí, São Paulo aos Gálatas repete, é porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Entende? Profetismo é isso. Você não fala no seu nome, você fala no nome daquele que fala com você. É Deus quem vai dizer para você, abra a boca e diz isso daqui. Porque se tu falar isso daqui, vai acontecer. É eu que estou falando em você. No curso, eu vou ministrar espiritualidade e profetismo. Então, eu quero dizer para vocês, gente, bora aprender. Gente, vamos participar. Manda o convite para a galera, se inscreve. O que é R$ 15? É uma besteira. R$ 15 é uma ajuda de mínima. Mas participe. É lógico que isso vai... O Denis depois vai dar uma desenrolada, mas eu estou só dizendo aqui por quê? Porque a gente perde muito tempo na missão e se frustra porque a gente não começa pelo lugar certo. Poxa, José, existe então um caminho certo? Existe. Você não começou a caminhar plantando bananeira. Todo mundo começa a caminhar com os pés no chão, um passo após o outro. É tão fácil caminhar. Você bota um pé na frente, depois você tira o pé de trás e bota para frente, depois você tira o outro pé de trás e bota para frente. Pronto, você já está caminhando. É simples. É só começar da maneira certa. Então é isso, cara. A gente precisa ter essa consciência dentro do nosso coração e gerar isso. A preocupação da comunidade Cruz Sacra com esses ensinamentos é justamente provocar isso no coração das pessoas. Não é para dizer assim, eita, agora as pessoas vão ser da comunidade. Não. Quem não é chamado pode ficar no seu lugar, não tem problema nenhum. A questão é, a gente quer oferecer a vocês uma experiência de vida que faz a gente ser autêntico mesmo. E, José, e os erros que a gente comete? A gente é humano. A gente pede perdão, recomeça, se confessa. Para isso, formação humana. Aí já é outro curso que a gente pode oferecer a vocês. É isso aí. Valeu. Ficou travando um pouquinho a fala de José, mas deu para entender a mensagem. Internet. E, sobretudo, esse apelo aí que ele fez, né? Ele também é um dos professores desse nosso minicurso online. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho de novo qual vai ser o tema que ele vai abordar, esse que ele já falou aí, espiritualidade e profetismo, para você que quer entender e compreender que evangelização, mais que reprodução, mas que emitir palavras bonitas, que amaciem o ego do coração, é você falar em nome de Cristo. É falar aquilo que Jesus já disse para você na sua intimidade. Foi isso que José trouxe para nós aqui. José, obrigado. Deus te abençoe e tamo junto. Deus abençoe, gente. Valeu, Denis. Tamo junto aí. Vou ficar acompanhando aqui de pertinho, tá bom? Okay. Valeu. Pode tirar eu por aí. Como é que eu tiro eu daqui? Aperta num xizinho aí, eu acho. Deixa eu ver aqui. Vou fazer assim, depois. Ok, muito bem. A live não acabou não, viu? A gente tem outro convidado agora que já está no gancho, né? E eu vou chamar também para falar um pouquinho com a gente sobre evangelização, para a gente dar seguimento a esse papo sobre evangelização nessa live especial chamada Live ID. Ele já está por aí. Boa noite! Sou eu? Isto! Boa noite, Denis. Boa noite, Cruz Sacra. Boa noite, queridos que estão nos acompanhando neste momento. É uma alegria estar aqui mais uma vez para partilharmos aqui com breves minutos, né? Pois um pouquinho aí do que será esse nosso momento tão especial. Estava aqui ouvindo o José, muito bom o que o José falou. Nossa, muita coisa serviu para mim. Muito obrigado, José. Deus te abençoe. Esse profetismo. Exatamente, graças a Deus. Minha gente, veja só, esse aqui é o padre Silas Ribeiro, ele é padre sacerdote da comunidade evangelizadora Magnificat,
lá bem pertinho ali, né? Em Minas Gerais. Eu só esqueci a cidade. Três Corações, é isso? Isso, só que eu estou agora em Juiz de Fora, mas a casa mãe é Três Corações. Pronto. Padre Boa Silas, noite, que é Maria. de Boa noite. Padre Silas, que é de que é de Três Corações, a comunidade, a casa-mãe dele, da comunidade evangelizadora magnífica, que é lá de Três Corações. Ele está pároco de uma paróquia lá em Juiz de Fora e também será um dos nossos professores do curso. Mas eu queria trazer uma questão provocadora, né? Eu falei com o José há pouco sobre esse discurso, às vezes, esvaziado de sentido. O discurso esvaziado do próprio Jesus é um discurso, às vezes, que quer encontrar palco para divulgar a própria imagem, a própria pessoa, e não propriamente Jesus, né, propriamente dito. Né? Mas eu quero trazer para o Senhor uma outra realidade. Duas realidades, né? De um lado, há pessoas que se sentem chamadas à pregação ou à catequese, né? Pessoas que encontram seu lugar neste serviço, seja pregando, seja ensinando nas turmas de catequese, mas tem um outro lado também, de pessoas que não se sentem aptas a esse tipo de serviço, mas porque são chamadas para dar uma resposta generosa, positiva a esse chamado, que elas entendem que é feito pelo próprio Deus. São duas realidades diferentes. Mas pode haver um discurso comum entre elas, entre essas duas realidades. Qual seria esse discurso comum? Ah, Deus me chamou, então Deus vai me capacitar. É a graça de Deus que me capacita e é por isso que eu estou aí perseverando na missão. Esse tipo de discurso, padre, ele nos tira, ele nos isenta ou procura nos isentar da responsabilidade, né, de nos prepararmos e de buscarmos um conhecimento constante e necessário para essa missão de anúncio, de evangelização? Muito bem. Eu faço aqui uma comparação. Uma criança, hoje eu estive em algumas casas, nas sextas-feiras eu visito algumas casas, né, das comunidades, e eu visitei hoje uma mãezinha, que a filhinha nasceu aí tem uma semana. Ela estava lá amamentando, né? Estava lá com a sua bebezinha no colo. Uma criança, quando nasce até um certo ponto, ela necessita desse cuidado da mãe, né? A mãe leva para lá, traz para cá, e alimenta, e dá comidinha na boquinha, e todo aquele cuidado daquela criança. Só que aquela criança ela vai crescendo, ela vai crescendo, vai crescendo. E uma mãe, né, em sã consciência, vai chegar um momento que ela vai colocar essa criança no chão, não vai ficar com a criança no colo, né? Imagina uma pessoa lá com 20 anos não está no colo da mãe até hoje. Ela não vai ela não vai desenvolver as suas habilidades, né? Então, há um momento que a mãe coloca a criança no chão e a criança começa a andar. E andando, ela está sujeita a cair, está sujeita a ralar o joelho, está sujeita às intempéries, né, do dia a dia. Porém, a mãe está lá com ela, principalmente na primeira fase, a mãe está lá junto, né? E eu vejo muito isso trazendo para o campo da fé, né? Há momentos, em especial, às vezes, pessoas que não nasceram, né, não tiveram uma experiência de igreja desde criança, mas às vezes a pessoa tem um processo de conversão e, de repente, aquele momento, Deus carrega no colo, né? A pessoa fica naquele estado, assim, anestesiado, né? Vê graça, vê bênçãos em todos os momentos, em todos os lugares, e tem ali aquela unção para falar, para pregar seu testemunho de vida. Só que vai passando aquele momento, Deus também coloca no chão. Filho, agora vamos dar os passos, e para dar esses passos demanda esforço, demanda decisão. Você precisa colocar o pezinho no chão e começar a caminhar. E às vezes vai se cansar, às vezes vai ser difícil, às vezes tem subidas grandes para se fazer, né? E isso aí é o quê? Às vezes, num momento, e a gente experimenta isso, né? No momento que, às vezes, no preparo de uma homilia, no preparo de uma celebração, tem vezes que você não consegue. Tem vezes assim que você, não foi falta de esforço. Não foi por falta de tempo. Aliás, foi por falta de tempo, desculpa. Você não conseguiu mesmo. E você consegue, de fato, Deus capacita para aquele momento, né? Mas isso não nos isenta de
preparar. De preparar. Uma vez eu vi um padre pregando sobre aquela... Aliás, eu tinha um questionamento, né? A gente estuda tanto, a gente lê, a gente se aprofunda aqui e ali, mas a gente não consegue reter tudo. E eu fico, mas, puxa vida, se a gente pudesse guardar tudo bem guardadinho. E eu ouvi uma vez um padre pregando, eu era adolescente ainda, há um bom tempo atrás, né? E ele disse assim, não tenha medo de ler, de rezar, de estudar, de aprofundar. Porque, lembrando aquela passagem do Evangelho, Jesus diz, o Espírito vai te recordar, né? O Espírito vai te lembrar aquilo no momento certo. E, de fato, hoje, muitas vezes na pregação, numa homilia, eu vou lembrar uma coisa que eu ouvi, uma história, um conto, uma coisa que eu estudei há muito tempo atrás, né? Porém, a gente precisa de ter e buscar este conteúdo. A graça é sobrenatural. Aqui está o natural e a graça é sobre o natural. Então, o natural depende de mim, do meu estudo, do meu esforço, né? De procurar ler, procurar aprofundar na minha fé, procurar aprofundar na doutrina. Eu vejo muito isso, que muitos de nós, católicos, nós tivemos uma catequese para a primeira comunhão, para receber o sacramento da crisma, e a pessoa está com 80 anos e ela está com aquela catequese. Não procurou um aprofundamento, não sabe o que a igreja está falando hoje, não sabe de nenhum documento da igreja. Se você tivesse que procurar um médico que foi que formou-se há 30 anos atrás e nunca mais fez uma especialização, nunca fez uma reciclagem, e um outro que está constantemente por dentro das últimas novidades da medicina, é óbvio que você vai atrás deste segundo, né, que está por dentro, que está antenado. É assim também na nossa fé, né? Não é porque é uma coisa para Deus, um trabalho, uma missão, uma doação a Deus, que a gente vai fazer de qualquer jeito, né? Requer, sim, formação, aprofundamento, justamente para a gente ter o conteúdo. Aí junta-se isso à unção, a graça é certa. Para nós e para quem nos ouve. É certeira, a graça é certeira. E esse caminho de evangelização não dispensa o preparo sobre o qual o padre Silas falou, né? De fato, a gente às vezes se mete a evangelizador, mas com aquele conhecimento lá atrás, sabe? Da catequese, aquela comidinha ainda assim, bem simples, né, que nos foi dada lá atrás, e a gente não procura se aprofundar, e a gente não procura crescer para que a nossa pregação ela tenha um conteúdo, né, e sem falar que a gente corre o risco de falar muita besteira também, né, se a gente não tiver afinado na fé, no conhecimento da palavra e da doutrina, a gente corre o risco de falar muita besteira, muita heresia, e hoje a gente sabe que tudo é registrado. Então qualquer coisa, qualquer deslize nosso, enquanto evangelizadores, se for registrado e lançado nas redes, acabou. É a imagem da gente por água abaixo, e junto com a nossa imagem, a imagem da igreja. Nós estamos ali como representantes da igreja, formal ou informalmente, mas estamos. Então, se a gente fala qualquer besteira, se a gente diz qualquer coisa contrária à nossa fé, a gente corre o risco aí de manchar a nossa imagem e também de desviar as pessoas do caminho exato, né? Da fé que elas precisam percorrer. Então, assim, o padre Silas trouxe essa analogia aí com uma mãe que dá comida à criança, ela é bem propícia para nos ajudar a entender que quando Deus nos chama, e de fato Deus chama, né? A gente às vezes pode até se comparar ao profeta que diz, mas Senhor, eu sou uma criança, nem sei falar direito, né? Deus de fato dá graça. É Deus quem quer falar em nós. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, que não é só dizer, tudo bem, Senhor, fala aí. Mas o caminho que ele nos chama a trilhar, no aprendizado, no conhecimento, na busca, e isso, queima aí os neurônios, né? Um convite mesmo para queimar os neurônios. Eu vi uma frase, eu não sei de quem é, de um santo, que disse que para quem é chamado a trabalhar com o ensino, com o anúncio, com a pregação, é alguma coisa mais ou menos assim, estudar é uma obrigação grave. Grave para quem é chamado trabalhar na missão mesmo dentro da igreja com esse anúncio. Então, de alguma forma, todos nós temos esse chamado de trabalhar com o anúncio. Então, minimamente, eu preciso crescer no conhecimento da fé e da palavra de Deus, da doutrina, da tradição.
e o Padre Silas, né, que é da comunidade evangelizadora Magnificat, nosso parceiro aí já em muitos trabalhos de evangelização. Ele vai dar uma das aulas desse curso sobre Bíblia e doutrina, certo? Em que isso, como é que a gente pode crescer nessas realidades aí que são indispensáveis nesse processo de evangelização. Então, para você que está nos escutando, veja, nós estamos para lançar, já lançamos, as inscrições já estão abertas, do nosso curso Evangelização Transformadora, comunicando o Evangelho com eficácia. Nós já temos aqui o spoiler de três aulas que vão constar nesse curso, né? A primeira é sobre oratória e técnicas de falar em público, né? Que vai ser dada por mim. A segunda vai ser sobre espiritualidade e profecia, que vai ser ministrada por José de Assis, que acabou de falar com a gente, certo? Uma outra aula vai ser essa sobre Bíblia e doutrina, que vai ser ministrada aí pelo Padre Silas, e eu já agradeço aí a sua participação. É só para deixar um gostinho de, poxa, quero ouvir mais, quero entender mais, quero aprender mais, e aqueles que se inscreverem no curso vão ter essa possibilidade. Então, Padre Silas, obrigado aí pela sua passagem rápida por aqui, e a gente espera vê-lo em breve junto com outras pessoas para crescermos nessa dimensão da evangelização. Eu que agradeço, Denis, mais uma vez o convite, a gentileza, a simpatia. Obrigado a todos, né, da comunidade Cruz Sacra. E a você também que está nos assistindo. Espero que nós nos encontremos e que cresçamos ainda mais na nossa fé, no nosso amor a nosso Senhor. E nós não estaremos satisfeitos em dar um pouco a nosso Senhor. Vamos dar tudo, porque Ele não nos deu um pouco, Ele nos deu tudo. Nada melhor ou nada mais justo que também nós possamos dar dentro dos nossos limites, mas dar o nosso tudo para Ele. Terminando aqui, eu estou indo agora para um outro curso online, justamente sobre o panorama bíblico, fazendo um curso. Até fica aí a dica do Dudu Faria 1, é um ex-protestante, que está dando assim um show, tá maravilhoso. Hoje ele é católico, ama a igreja, está com esse curso aí. Estou indo para lá para também aprofundar um pouco mais, depois partilhar também com vocês tudo aquilo que eu estou aprendendo. Grande abraço, Deus abençoe e até breve. Até breve, grande abraço. Muito bem, e a gente segue aqui no nosso bate-papo, nessa live especial ID. Todos nós somos chamados a ir e a anunciar. E quanto mais conscientes estivermos desse chamado, e quanto mais as ferramentas adequadas nós tivermos à nossa disposição para fazermos esse anúncio acontecer da melhor forma possível, de forma eficaz, aí a gente vai estar cumprindo muito bem o nosso papel. Eu quero chamar aqui mais uma outra convidada especial, que é a minha irmã de comunidade, Conceição Cavalcante, professora, missionária consagrada, e também vai dar uma das aulas do nosso curso. Boa noite! Paz e bem, boa noite, meu irmão, boa noite aí a todos vocês que estão conosco aqui. É uma alegria poder estar participando desse bate-papo com vocês. Muito bem, e é um bate-papo rápido, justamente para deixar esse gostinho de quero mais, certo? Essa é a live especial de divulgação desse nosso mini curso online sobre evangelização. E a nossa irmã Conceição também vai estar conosco nesse curso. Eu quero lançar uma pergunta provocadora para ela. Veja, a gente já tem falado aqui sobre evangelização, sobre pregação, sobre catequese, mas existe uma linha de evangelização que acontece numa realidade mais micro, digamos assim, que é na casa das pessoas, né? Então, tem muita gente que diz, mas eu prefiro evangelizar na casa das pessoas, é mais simples, não precisa daquela burocracia toda, daquela preparação toda para uma pregação, para uma catequese, que tem que preparar aquela aula, estudar. É verdade que essa missão porta a porta, ela dispensa essa atenção, esse cuidado, esse preparo e a oração necessária para que esse momento aconteça, Conceição? Então vamos lá. Será que a gente vai sair para a missão porta a porta, de bermuda, de camiseta, né, de qualquer jeito, de cabelo assanhado, né? Eu acho que será que a gente vai chamar a atenção das pessoas desse jeito? É porque missão porta a porta eu vou
Ah, então não é Conversar bem com as por aí. pessoas. Eu vou só, né? Mas é digamos, né? Um paradigma tem que ser quebrado, porque assim como outros ministérios, como outras missões, né? Requer sim um bom momento, né? Uma boa preparação que a gente tem que ter para a gente poder evangelizar com eficácia, é para que a gente possa atrair essas pessoas. Requer que a gente realmente tenha um bom preparo, né? Antes, mesmo antes, como vocês, o padre, né, José também estava falando aí, porque não é de qualquer forma, né? Até porque lá em Marcos 16, 15, a gente vai ver um pouquinho na nossa aula, né, os fundamentos da evangelização. Por que a gente evangeliza? Será que foi qualquer pessoa que mandou eu evangelizar? Não. Jesus disse, ide por todo o mundo, a todos levai o evangelho. Então, a gente precisa assumir essa ordem do Senhor, essa necessidade. A gente também vai ver no Catecismo da Igreja Católica, né, a gente vai ver lá também qual a missão do leigo como evangelizador, né? Por que eu devo ser evangelizador? A igreja espera algo de mim, o que eu posso fazer? Porque não é de, repito, né, não é de qualquer forma. Então a gente tem que se preparar, a gente tem que avaliar, né, um pouquinho o terreno que a gente vai entrar. A gente precisa parar para rezar, para fazer evangelização? Sim. A gente precisa meditar, se aprofundar na palavra de Deus, como você falou há pouco, ficar mais afiado, né, para que a gente possa levar, porque quem é que a gente está levando nessa evangelização porta a porta? É o próprio Jesus, meus irmãos. É salvação, né? Essa palavra que chega ao meu coração e que vai se transbordar para o outro. Então, a gente precisa estar consciente, né, de como essa evangelização deve acontecer. E será que tem algum caminho, Conceição? Será que tem um roteiro? Será que tem realmente como a gente organizar melhor a forma da gente evangelizar? Sim, né? Os irmãos já deram aí uma palhinha e eu também tenho umas dicas, né? Na nossa aula a gente vai seguir um roteirozinho, como a gente alcançar o objetivo da gente na missão porta a porta. Porque muitas vezes a gente vai, digamos que o evangelizador vai, brere, 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 ele fala demais, às vezes fala besteira, às vezes não fala nem o que deveria falar. E só uma para vocês ficarem com gosto de quero mais, né? Só uma das coisinhas que a gente tem que realmente, na nossa evangelização, ter esse momento é de escuta. Né? A gente precisa parar para escutar. Escutar o que Deus quer e escutar também o que aquelas pessoas que estão recebendo a nossa evangelização precisam. Porque quando eu estava meditando já, né, me preparando um pouquinho, até sobre nosso bate-papo, qual é a primeira porta que Deus quer entrar? Será que é a porta da casa ou é a porta do nosso coração? Né? A porta aqui do nosso, da nossa mentalidade. Né? Então, para que a gente possa realmente realizar uma evangelização eficaz, a gente precisa se preparar, meu irmão, viu? Não pode de todo jeito, não, porque a gente estamos levando algo muito sério que é a palavra de Deus. Né? Então, não como diferente, digamos, mas eu não vou me preparar para uma homilia. Eu não vou me preparar para um grupo de oração, não. É uma missão porta a porta, sim. Mas as pessoas que estarão ali, Deus também tem um propósito muito grande para ser levado por meio, né, desse anúncio, porque a evangelização ela é uma forma de anunciar. É anunciar um Cristo. Então, como é que eu, evangelizador, me preparo para levar não só o Cristo, né? Mas levar a graça que Cristo quer derramar sobre essas pessoas. Então, tudo isso, né, vocês vão acompanhar junto. Se Deus quiser, eu espero que muitos de vocês possam estar conosco, porque é um momento que vale muito a pena, né? Muito rico, muito rico. Eu já não quero perder nem dos meus irmãos aí, né, do pessoal que vai ministrar as outras aulas, e espero poder contribuir um pouquinho, né, nessa direção que amo muito, que é a missão de evangelização porta a porta. Amém. Você diz uma coisa aí tão importante, a gente às vezes acaba esquecendo, uma particularidade da missão porta a porta, né, que diferencia até a missão porta a porta de uma pregação num grupo de oração, por exemplo, é a proximidade com as pessoas, né? E você falou em escutar.
Numa pregação, eu estou falando. Eu não tenho a possibilidade, às vezes, de parar ali para escutar o povo. Mas na casa das pessoas eu tenho. Eu tenho Isso condições de mesmo. saber se as pessoas estão entendendo o que eu estou querendo dizer na minha pregação. O que é que elas estão passando ali? Porque a minha palavra, a palavra que Deus preparou, por isso que é importante rezar, como você disse, vai estar ali em socorro às necessidades daquela pessoa. Né? Então, assim, escutar o que aquela pessoa tem a dizer, quais são os dilemas, quais são os louvores que aquela pessoa quer expressar, enfim, tudo isso é importante e tem esse caminho aí que Conceição disse que vai trilhar com quem quer entender de que forma fazer essa evangelização acontecer de forma cada vez melhor e mais eficaz. Então, a gente se vê, se Deus quiser, nesse curso aí que já está na expectativa, minha irmã, tá bom? Obrigado aí pela sua passagem rápida aqui e a gente se vê no curso. Obrigada também. Até mais. Até Estamos mais. juntos. Tamo junto. Minha gente, não para por aí. Eu tinha deixado uma pergunta no gancho, né, antes de convidar os meus irmãos e irmãs aqui para participarem dessa conversa, que eu quero tentar responder para vocês agora. A pergunta é: essa evangelização que a gente realiza por aqui, ó, pelo Instagram, no Facebook, no YouTube, ela segue o mesmo roteiro, o mesmo esquema da evangelização que eu realizo no meu grupo de oração, na minha catequese, junto com os meus crismandos ou com os catequizandos? Não. A resposta é essa. Não. A evangelização aqui nesse ambiente digital é portadora de uma série de peculiaridades que a gente precisa conhecer. Como é que funciona essa tal de evangelização no ambiente digital? Muita gente acabou se frustrando nessa evangelização aqui digital porque não entendeu as particularidades. Veja, entenda que se eu tenho, por exemplo, num grupo de oração, um tempo, sei lá, de 30 minutos ou 40 minutos para fazer a minha pregação junto com o momento de oração, num meio como esse aqui, eu posso até ter esse tempo, mas a dinâmica é diferente. A minha comunicação aqui precisa ser mais objetiva, precisa ser mais direta, precisa ser mais assertiva, porque você está aí na sua casa, você não está no grupo de oração, na capela, ou num salão, num espaço qualquer. Você está na sua casa, às vezes deitado, às vezes sentado, às vezes fazendo uma coisa ou outra, uma atividade doméstica ou outra. Então, de que forma eu posso ser eficiente na minha forma de levar a mensagem, sabe? O miolo da mensagem mesmo, mas ao mesmo tempo prender a sua atenção, para que você não fique se dispersando aí numa mensagem ou outra pelo WhatsApp, num ou outro atrativo que tem aqui, porque a demanda, a oferta aqui nesse meio digital também é muito grande. Então, o que é que eu preciso fazer para conseguir manter a sua atenção? E para conseguir ser eficiente no meu anúncio, para que a mensagem ela seja passada para você da melhor forma possível. Nós vamos ter no nosso mini curso online uma aula especial sobre evangelização digital. Então aqui eu já quero finalizar essa live divulgando oficialmente o nosso mini curso online Evangelização Transformadora, comunicando o evangelho com eficácia. Como é que vai funcionar esse mini curso? São 4 aulas ao vivo, mais uma aula bônus. Quais são as 4 aulas ao vivo? Oratória, técnicas para falar em público. Essa aula vai ser ministrada por mim, certo? Nós vamos ter também a aula Espiritualidade e Profetismo, que vai ser ministrada por José de Assis, que já fez sua passagem por aqui. Nossa terceira aula vai ser sobre missão porta a porta. Conceição acabou de passar por aqui. É a nossa irmã Conceição que vai ministrar essa aula de missão porta a porta, de evangelização porta a porta, que a gente entendeu que não é qualquer coisa, não é chegar na casa do amigo, do vizinho, do colega, de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito e para conversar, uma conversinha informal. Não. Há um profetismo que precisa se cumprir ali. Isso exige preparo, oração, toda uma atenção, uma acolhida àquelas pessoas, escuta aquelas pessoas, e a gente vai falar muito mais disso, tá? E também nós vamos ter uma aula ao vivo sobre Bíblia e doutrina. É o material que a gente tem em mãos para levar a palavra, para anunciar para as pessoas. E essa aula vai ser ministrada pelo Padre Silas Ribeiro. Nossa aula bônus vai ser justamente sobre evangelização digital, que vai ser ministrada por Paula Patrícia, que é publicitária e missionária consagrada aqui da comunidade Cruz Sacra. Então, se você se sente chamado à evangelização, ou se você quer crescer no entendimento de como evangelizar melhor, não perca essa oportunidade.
certo? Qual é a taxa, o valor para participar desse curso? Um valor simbólico, uma mixaria. R$ 15. Por R$ 15 você tem acesso a esse curso. Como é que vai funcionar esse mini curso online? Serão aulas, 4 aulas ao vivo e uma aula bônus gravada. As 4 aulas ao vivo vão acontecer nas segundas-feiras do mês de outubro. São 4 segundas-feiras em outubro. Nestas 4 segundas-feiras, em cada segunda-feira, uma aula específica. São 2 horas de aula, das 20 às 22. Então é tempo demais para a gente poder conversar, mastigar e aprofundar bem cada um desses tópicos que serão ministrados por pessoas com experiência na área de evangelização. Então, se você tem interesse de participar conosco, na bio aqui do Instagram tem um link que dá acesso às inscrições. Clica no link, você vai obter mais informações e faça já a sua inscrição. As inscrições se encerram no dia 30 de setembro. Então, não pensa demais não. Vai lá, faz a tua inscrição e vamos aproveitar e vamos crescer nessa dimensão de evangelização, porque todos nós somos chamados à evangelização. Amém? Então, um grande abraço para você que esteve até aqui junto conosco. Que Deus te abençoe e vamos juntos por uma evangelização transformadora para comunicar o evangelho com eficácia. Que Deus te abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço. Vai lá na bio, clica no link e faça a tua inscrição. Paz e bem.